Bom dia, alunos do oitavo ano Código Militar, como vão? Assim como nós tratamos nessa semana, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula de revisão para a prova de recuperação de História, tá certo? Mais uma vez aqui, lembro, né, que a prova ela vai ser calcada naquilo que nós tratamos nos 3 trimestres anteriores e que vocês, né, devem estar atentos ali exatamente ao que nós estamos reforçando nos estudos dirigidos, nas próprias provas que vocês já fizeram, né, na terceira E, na primeira E, segunda E, nas APs, tudo isso aí são elementos que podem ser utilizados para vocês revisarem o conteúdo, tá bom? E teve dúvida, me procura antes da prova para que a gente possa, né, resolver, sanar qualquer tipo de dúvida, tá certo? Nossa revisão. Não esqueçam de ler a FOA, tá? Já está disponível a FOA da PRF, tá certo? Lembrando que a FOA da PRF ela tem tanto assuntos da primeira chamada quanto da segunda, tá? Então a segunda chamada ela tem que ser diferente da primeira, mas são assuntos ali que estão bem, a FOA está bem centrada, bem focada no que vai ser cobrado de vocês, tá certo? Bom, a prova ela tem 50 scores, 25% da prova é do primeiro trimestre, 25% do segundo e os 50% restantes do terceiro trimestre. O que foi elencado como mais importante do primeiro trimestre? A Revolução Industrial, o processo de dependência das 13 colônias dos Estados Unidos e a situação do Congresso de Viena e Santa Aliança na Europa. Tá bom? Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi um movimento, né, que vai acontecer basicamente na Inglaterra em 1750, em que os seres humanos, né, as pessoas, a sociedade, né, na Inglaterra, ela vai passar de uma produção artesanal de mercadorias para uma produção muito mais baseada na utilização de máquinas, de técnicas, né, em que isso vai acelerar a quantidade, principalmente da produção de mercadorias, né? Ou seja, o crescimento muito grande da produção de material vai fazer com que você tenha ali grandes quantidades de objetos sendo construídos e que vão provocar cada vez mais a aceleração do processo de industrialização, ou seja, daquele processo artesanal em que cada pessoa ela produzia um único objeto e levava muito tempo para fazer isso. Você vai ter máquinas, né, também com as pessoas, lógico, operando as máquinas, que vão acelerar esse processo e vão fazer com que ele seja cada vez mais rápido, né, mas também que produza muito mais em pouco espaço de tempo. Tá? Essa que é a Revolução Industrial. Isso vai cada vez mais fomentar o surgimento de mais máquinas, de novas máquinas, que vão fazer com que haja um grande avanço na produção, né, de mercadorias na Inglaterra em 1750, mas que depois vai se espalhar para outros países do mundo. As grandes navegações no século XVI vão fomentar isso porque é um contexto anterior, mas você vai ter países com grandes produções, né, de commodities, né, que a gente chama, que são produtos primários, né, alimentos, extraídos principalmente da colônia, e esses países com recursos, né, ouro e prata também, né, vão ter possibilidade de comprar, né, produtos ingleses principalmente, mas também de países que têm uma produção artesanal muito significativa. Para atender essa demanda, né, eles precisam ter máquinas, né, vão criar máquinas para acelerar essa produção, já que muitos países querem mais e mais e mais produtos, como roupas, calçados, ferramentas, né? Então, por isso que tem uma grande ligação com as grandes navegações. Portugal é um exemplo, né? Portugal é um país que
tinha uma grande dependência de produtos ingleses. Eles não vão fazer a revolução industrial deles, né, naquele período, mas vão incentivar no sentido de estarem sempre comprando produtos ingleses. Antes mesmo das máquinas, vão ser criadas grandes oficinas, né, para aumentar a produção, as chamadas manufaturas, mas ainda dentro de uma produção artesanal. E aí esse desenvolvimento tecnológico, né, com o vapor vai fazer que sejam criadas com mais rapidez, né, essas mercadorias de interesse de diversos países. E por que a Inglaterra, né? Por que não foi em Portugal? Por que não foi na Espanha? Por que não foi na França? Por que foi na Inglaterra? Primeiro, a Inglaterra tinha capital financeiro disponível, principalmente oriundo do tráfico de escravizados, né, nas suas colônias. Né? Os ingleses tinham muitas colônias, né, nas Américas, na Ásia. E também porque os ingleses incentivavam muito a pirataria. Né? Então, quando a gente vê em filmes, né, de piratas, né, aquelas pessoas ali que às vezes não tem nenhuma pátria, nenhum país, na verdade muitos deles trabalhavam a mando dos ingleses, aprisionando navios portugueses, navios espanhóis, pegando todo aquele produto daquele roubo, né, e passava para a Inglaterra a título de indenização, né. Então os ingleses acabaram ficando com capital disponível, né, dessas situações aí, né, de tráfico de escravos e pirataria, e puderam investir na Revolução Industrial. Outro fator que aconteceu era as pessoas pobres que saíam das suas localidades rurais em direção às grandes cidades, em busca de emprego. Essas pessoas trabalhavam em troca de um salário muito baixo e sem nenhum direito. Ou seja, todo investimento feito para criar uma fábrica, por exemplo, acabava sendo investimento baixo, porque era praticamente o local, a matéria-prima, porque as pessoas em si recebiam muito pouco salário, né, muito poucos direitos em troca. Então sobrava dinheiro para investir cada vez mais na produção. A Inglaterra, ela também tinha à disposição dela minas de carvão e ferro, que foi o material básico para essas indústrias, né? Então o carvão é que vai impulsionar as máquinas a vapor, né? E o ferro para a construção das máquinas, construção de grandes equipamentos, locomotivas principalmente, coisas que alguns países ainda não tinham, né, tecnologia para extrair, né, nem do próprio subsolo, né? Um exemplo é o Brasil, né? Países que ainda eram colonizados, que não tinham nenhuma indústria. A Inglaterra já possuía um comércio interno desenvolvido, né? Você tem que ter um comércio interno, né? Não é só tudo para ser produzido para venda. Você tem que ter a própria população comprando o material. E ela já existia isso de forma intensa na própria região dominada pela Inglaterra. E isso gerava receita que também era reinvestida na produção. A Inglaterra ainda, o puritanismo, né, que vem da doutrina anglicana, não condenava o lucro, assim como os protestantes, os calvinistas também não condenavam o lucro, diferente do catolicismo, né, que tem a ideia de viver modicamente, inclusive de voto de pobreza, né, para alguns religiosos. E o puritanismo não, ele não condenava o lucro e incentivava, na verdade, uma vida voltada para o trabalho, para o sucesso, né? Isso fazia com que eles cada vez mais buscassem, até com um aspecto religioso, trabalhar cada vez mais e produzir cada vez mais e ganhar dinheiro cada vez mais. A Revolução Gloriosa de 1688 vai dar estabilidade política à Inglaterra, né? E vai criar condições, né, para que o capitalismo se desenvolva, né? Então era algo que não estava ao sabor de um determinado líder absolutista. Não tinham leis, né, de comércio, né, de impostos que faziam com que fosse possível
uma pessoa investir numa produção, produzir e cada vez mais reinvestir na sua produção, já que havia essa estabilidade. Quais são os impactos da Revolução Industrial, né? Tanto de uma maneira geral para outros países que vão iniciar a sua revolução, como para a Inglaterra? Primeiro, isso acabou consolidando o capitalismo, né? A produção baseada no lucro, no trabalho assalariado, que é a base do capitalismo, vai realmente se fortalecer e vai se espalhar para outros países. Você tem a formação de duas classes sociais: aquela que detinha os meios, né, para produzir, dona de fábricas, as matérias-primas, os equipamentos, e aquele operariado, ou seja, aqueles que iam trabalhar em troca de um salário. Tá? Então esse pessoal aí é que muitas vezes vai ser até, né, explorado por salários baixos, de forma que o capitalismo avançasse também a Revolução Industrial. Isso vai gerar também como impacto o aumento da população mundial. Então as pessoas vão ter, bem ou mal, o seu próprio salário garantido, né? Não vão ficar aí dependendo de safras na agricultura, de um bom tempo para produzir. Não, vocês vão ter algo garantido para vocês terem, né, o mínimo para condições para sobreviver. E com isso as pessoas vão casar, vão se relacionar, vão fazer suas casas. E tendo essas condições, elas vão aumentar a população. Tá? E isso vai acontecer, vão comer melhor, né? Isso vai acontecer em boa parte dos países que vão ter revolução industrial. Há um crescimento dos transportes terrestres, dos transportes marítimos, aquaviários, né? Rios e mares. Ferrovias vão ser criadas, vão ter produção de barcos mais seguros, agilizando o deslocamento do campo da cidade entre os países. Vai melhorar o comércio e até o contato, né, entre os outros povos. Uns vão se conhecer, outras regiões, porque os transportes eles vão melhorar, vão ser criadas, né, ferrovias, estradas, né, embarcações, e você vai ter um mundo cada vez mais conectado, né, pelo transporte. Fator negativo é o aumento da poluição, né? Quando se fala em mudanças climáticas, como está tão atualmente sendo falado, sempre é citado a partir da Revolução Industrial você teve um acréscimo da poluição no meio ambiente. Então, máquinas a vapor, né, o carvão mineral é altamente poluidor. Essas máquinas vão ser responsáveis por poluir o ar, né, a fumaça, a terra, as águas, né, todos os dejetos que vão ser criados, até a própria produção que vai ser criada, muita coisa vai parar em lixos, né, que vão ser jogados nos mares, nos rios. Tá? E diversos países que vão adotar esse combustível, isso vai acontecer. Aí é lógico, né? Além do aumento da poluição na natureza, você vai ter pessoas que vão adquirir doenças, né, por causa dessa utilização do combustível, principalmente o carvão mineral. Bom, já para o outro assunto, que é o Congresso de Viena, a gente tem que lembrar, né, da época napoleônica, das guerras napoleônicas, em que você teve ali várias conquistas que foram modificando o mapa da Europa. Então, após a derrota de Napoleão, a Europa ela vai procurar, né, vamos chamar esses líderes e rever o que aconteceu durante o período de Napoleão, de modo a que a gente voltasse à normalidade. Então, as nações vencedoras, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, vão se reunir com a França, né, já seu Napoleão, a França monarca, para acertar como é que vai ficar o mapa da Europa. Né? Isso aí foi chamado de Congresso de Viena, que vai acontecer entre 1814 e 1815. E foram adotados dois princípios importantes para esses trabalhos do Congresso de Viena. O princípio da legitimidade, que dizia o seguinte: antes de 1789, ou seja, antes da Revolução Francesa, as famílias que eram donas do poder nesses países da Europa, com forma legítima, elas poderão retornar a reinar nesses locais. Elas perderam, às vezes, o trono por Napoleão, mas agora vão ter de volta esse trono. E o outro é o princípio do equilíbrio europeu. Então, eles não queriam mais um país mais forte
subjugando os demais, que isso aí desequilibrava toda a situação política da Europa. Então não precisava as grandes potências oprimir, né, procurar tirar vantagem de outras nações menores. E o que é que foi decidido? Reconfigurou-se o mapa da Europa, né, novos limites, formação dos países. As principais nações acabaram sendo beneficiadas, querendo ou não, apesar de procurar voltar à normalidade, essas nações eram mais poderosas, então na dúvida acabavam, né, ganhando um quinhão a mais do que os países que não eram poderosos, não faziam parte da decisão da Santa Aliança. A criação da Santa Aliança, né, que era uma defesa militarizada, mútua, ou seja, os países formavam um bloco militar para intervir naqueles que procurassem novamente um movimento armado nacionalista na Europa, ou até evitar que as colônias, né, europeias na África, na América, na Ásia principalmente, né, quisessem libertar. Né? Então isso aí também foi utilizado desta forma. Bom, sobre o processo de dependência das 13 colônias americanas. Então, a Inglaterra ela fez, vocês estão lembrados, uma colonização bem diferente lá onde hoje os Estados Unidos, né, com maior liberdade até do que nas colônias da Espanha e de Portugal. Mas em determinado momento eles vão começar a colocar leis contra essa colônia que vão revoltar a população. São leis cada vez mais opressivas, né? Cada vez mais limitadoras daquela liberdade que eles já estavam acostumados. Tá? Que leis são essas? A primeira, a lei do selo. Então vocês têm que saber, né? Todos os documentos oficiais deveriam ter um selo comprado na Inglaterra. A lei do açúcar, que é aumentar impostos sobre uma série de materiais que eram produzidos nos Estados Unidos, como melaço, café, vinho, seda e o imposto sobre o açúcar. E o pior, o açúcar teria que ser comprado das Antilhas Inglesas, um monopólio inglês, que era bem mais caro do que aquilo que era produzido nos Estados Unidos ou comprado dos países. A lei do chá, em que a Inglaterra entregou à Companhia das Ilhas Orientais o controle sobre a venda do chá nas 13 colônias, ou seja, um monopólio, né? É muito grave, né? Já que havia possibilidade de pagar bem menos ou vender para os locais o que era produzido. E as leis intoleráveis, o que foi? Houve uma ação dos colonos americanos contra navios, né, que levavam chá, né, que faziam navios da Companhia das Ilhas Orientais. E aí os ingleses represários vão criar leis que vão, por exemplo, fechar o porto de Boston por causa desse ataque, ocupar Massachusetts, né, pelo exército inglês, e vão julgar os colonos pelos ataques aos navios da Companhia das Ilhas Orientais. Então isso aí vai ser algo que vai revoltar a população e vai ser praticamente o estopim da Guerra da Independência. Coloquei aqui 2 estudos dirigidos, né, desse período aí do primeiro trimestre. É interessante fazer, a gente vai ajudar, tá? Se quiserem trazer depois para eu conferir. Então, primeiro, citar e explicar 3 condições para o pioneirismo do inglês na Revolução Industrial. Cite e explique cada uma das leis inglesas que provocaram a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Tá certo? Já no segundo trimestre, né, vamos falar dos Estados Unidos no século XIX, o imperialismo europeu e a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Como é que os Estados Unidos no século XIX pensava a sua própria visão de nação? Primeiro, eles teriam que expandir para o oeste, né? As 13 colônias estavam na porção leste e tinha ali um vasto território ainda a ser explorado. Muitos não eram territórios americanos, por exemplo, tinha território mexicano, né, que depois vai ter que ser objeto de acordos diplomáticos e vão acabar sendo ocupados pelos americanos. Então eles queriam terra para ocupar, tendo em vista o aumento da população e da vinda de milhares de imigrantes para os Estados Unidos. E a questão da corrida do ouro também vai incentivar que eles saiam do leste e percorram regiões inóspitas, né, desérticas,
atrás desse metal. Aí o governo, sabendo que precisava de mais terras, de ocupar mais locais, de aumentar o seu território, vai implantar uma lei, né? E essa lei chamada Homestad previa que o governo cederia para quem se aventurasse, né, procurasse, né, também chamada lei do povoamento, né, seguir para o oeste, ganharia aquele pedaço de terra para cultivar e para morar por apenas $10, um valor baixo. Então, milhares de pessoas, famílias saíram, né, a gente vê muito em filme, né, saíram para o oeste, enfrentando índios até, mais condições até, para ocupar o oeste. Além das vantagens dadas pelo governo, os americanos também acreditavam no chamado Destino Manifesto. Isso é muito, até hoje, isso aí é algo que é bem vivo na sociedade americana. Eles afirmavam que o povo americano havia sido escolhido por Deus para se expandir pelo território americano e levar consigo a civilização. Ou seja, nós somos o povo que Deus quer que leve a civilização para o local onde não existe a civilização, né? Para expandir ali os horizontes daquela população que não acredita em Deus, não acredita na civilização. Falando do imperialismo europeu, com a expansão do capitalismo, né, vai incentivar a grande potência a buscar por mais colônias na África e na Ásia. Mas por que isso? Por que eles queriam isso? Primeiro, investir capital acumulado. Né? Você tinha ali a própria Revolução Industrial, né? na Inglaterra, mas também que vai se espalhar para outros países. E esses países adquiriam muito dinheiro com comércio também, e eles precisavam gastar aquilo, né? Mas não é gastar com luxo, é investir em algo que retorne com mais dinheiro ainda. Precisavam de mercados consumidores desses produtos, né, que eram fabricados a todo momento. Então a África e a Ásia poderiam comprar essas produções, conseguir matéria-prima, carvão, ferro e borracha, importante para a construção de ferrovias, por exemplo, de manter as máquinas funcionando na Inglaterra, em locais onde já existia uma indústria, explorar ouro e diamantes, normal, né? Isso aí até hoje a África é muito rica, e obter terras e mão de obra para os trabalhos agrícolas, né? Então, o expansionismo europeu é dentro dessa ideia, e eles faziam isso para sanar essas questões que eles necessitavam. Algumas considerações que vocês devem saber, importantes para a prova. Os europeus implantavam, por exemplo, o protetorado nas colônias. Como é que era o protetorado? Eles chegavam lá no território, mantinham o governo próprio, não colocava nenhum interventor, mas aí a colônia ela tinha que se submeter, tinha que se deixar a ser explorada, né, por aqueles países colonizadores. Em troca disso, a metrópole ia garantir a segurança, né, e ia ser responsável pelas relações com outros países. Dentro do Império Europeu, nós vamos ter a Conferência de Berlim, em 1885. A ideia era se acertar com aqueles países que estavam iniciando a colonização para não ter conflito. Tá? Nessa conferência, por exemplo, Leopoldo II, da Bélgica, um dos primeiros a iniciar o imperialismo europeu, vai ter a primazia em ter sua propriedade particular, o chamado Congo belga. Então, essa região vai ser praticamente uma propriedade privada do rei Leopoldo II. O que é que a conferência vai acertar de fato? Que deve haver livre navegação no rio Congo e Níger, que eram rios importantíssimos e que adentram para uma região longa da África, né? Então nenhum país poderia fechar essa passagem, assim como o comércio na bacia do Congo, livre comércio, e a ocupação de qualquer território africano deveria ser avisada aos demais países, de modo a evitar conflitos, né? E necessidade de intervenção, né, da Santa Aliança. Aí somente após, né, você vai ter a Conferência de Berlim, né, com as potências partilhando
a África segundo seus interesses e acordos bilaterais. A ocupação das terras pelo europeu vai causar muita confusão, né, entre os africanos, vai insatisfação, vai acabar havendo guerras, né? Mas os africanos não tinham como conseguir barrar, né, todo o poder, né, armamentista, de material humano até, que os ingleses colocaram, né, contra a África. Então, praticamente vão ter que se submeter. A partilha da África até hoje provoca questões sociais e políticas na África, né, porque países foram juntados em fronteiras artificiais e sem respeitar, né, que você tinha ali tribos que eram inimigas e estavam agora no mesmo país. Então, uma das questões que aconteceram já agora, ainda no século XXI, guerras dentro de um país, porque são pessoas que milenarmente não se davam bem. Sobre a Inconfidência Mineira, que é a história do Brasil, ela foi um movimento ocorrido em Minas Gerais, tá? Que esse movimento era um grupo específico, vai planejar a independência, né, da província em relação a Portugal em 1789. A principal insatisfação dos revoltosos foi a cobrança da derrama, né, que era a cobrança forçada de impostos atrasados. Então havia ali o quinto, por exemplo, que era uma cobrança de 20%, né, e vai chegar um momento que o ouro vai começar a acabar em Minas, e mesmo assim o governo imperial ele quer cada vez mais. O governo português quer cada vez mais. E quando as pessoas não pagavam, né, eles iniciavam o processo de cobrança da derrama, que era procurar tirar o máximo possível daquela pessoa. O movimento da Conferência Mineira vai ter como base as ideias iluministas e republicanas, e o movimento em si, de fato, não foi executado, né, porque antes de ser executado, Joaquim Silveira dos Reis vai delatar, né, vai entregar o movimento, todos vão ser presos, mas somente Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, vai ser executado. O corpo dele ele vai ser forcado, depois esquartejado, e o corpo dele vai ser colocado nas estradas que vêm do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Tá? Esse fracasso em si, ele não vai redundar na nova República de Minas Gerais, né? Mas em si ele vai incentivar outros movimentos separatistas que vão acontecer após essa situação. Bom, mudou aqui a acusação baiana. Então, a acusação baiana, a gente tem ali algumas similaridades em relação à Inconfidência Mineira, né? Eles também eram separatistas, né? Mas vai acontecer em Salvador, né? Por volta ali de 1798. Mas diferente da Inconfidência Mineira, eles não tinham intenção ali de se revoltar por causa de impostos, nada disso. Era condição econômica, né? A população pobre demais, não era ouvida em Portugal. Escravidão muito severa, né? Naquela região. Então eles vão querer se libertar, proclamar uma República Baiense, né? Abrir os portos, né? Bem antes do Dom João VI fazer isso, reduzir os impostos e criar realmente um país com outro tipo de mentalidade. O movimento em si ele vai ter apenas a distribuição de panfletos, né? E também não vai prosperar e vão acabar havendo prisões, né? E todos os líderes vão ser executados por Rainha Maria I, que era a rainha de Portugal, mãe de Dom João VI. Então, tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira não prosperaram muito, né? Você não vai ter ali uma situação que vai ter a necessidade de uma grande intervenção. As forças locais ali vão dar conta de abafar essas duas revoltas. Mas um estudo dirigido aí, importante fazer também, explica o que foi o Destino Manifesto, cite e explique dois motivos que levaram os europeus a colonizar a África e a Ásia, está bem claro aí no slide, explique o que foi definido na Reconferência de Berlim e explique as consequências negativas do imperialismo europeu na África. E vamos para o trimestre, né? Trimestre aí que
acabamos de ter bastante aulas, então ele vai estar bem fresco na memória de todos vocês. O assunto da terceira aula, a vinda da família real, o dia do fico e a guarda nacional. Relembrando, a família real vem para o Brasil no contexto das guerras napoleônicas, né? Em que Napoleão queria derrotar principalmente a Inglaterra, né? Mas também tomou vários países e todos tinham que submeter à França. Napoleão, para derrotar os ingleses, vai determinar o bloqueio continental, proibindo qualquer nação europeia de comercializar com esses ingleses. Mas Portugal, por ter uma grande aliança, por depender dos ingleses, vai de respeitar o bloqueio, sabendo que provavelmente seria invadido por Napoleão. Isso que vai acontecer em novembro de 1807. O Dom João VI, né, já que a Dona Maria I, que era a mãe dele, estava viva, mas já não tinha condições, né, mentais de continuar como rainha de Portugal. Ele já tinha um plano para ir para o Brasil e determina que o plano entra em execução com o apoio da Inglaterra. Né? Os navios eram ingleses. Por que Brasil? Por que não outro país? Porque o Império Português considerava que todas as possessões, colônias, né, fora da Europa, ou seja, fossem portuguesas, eram extensão de território. Isso é importante. Né? Com a invasão que vai acontecer, ele pede apoio dos ingleses e a transferência é feita ainda no finalzinho de 1807 e vão chegar aqui em torno de 15 mil pessoas no Brasil em 1808. Em janeiro de 1808, o primeiro Dom João VI vai chegar em Salvador, a comitiva acaba se separando no meio da viagem e a outra parte vai para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia. No dia 28 de janeiro ainda, ele vai decretar a abertura dos portos às Nações Amigas. Isso vai acabar com o Conselho Colonial Metropolitano e aí o Brasil pode comercializar com quem ele quiser. Né? Então isso é muito importante para que o Brasil tivesse ali um avanço econômico. E também não foi um gesto de benevolência de Dom João VI, não. Ele sabia que Portugal não podia intermediar a compra de produtos brasileiros, então estava dominado, né? Portugal ficou lá com um administrador, primeiro dominado pelos franceses, depois com um administrador inglês. Então ele sabia que essa ligação de Portugal para ser um entreposto para o Brasil não teria como acontecer mais. Passado alguns anos, a família real já estava acostumada aqui, 12 anos no Brasil, vai ver a Revolução do Porto. Né? E aí, a Revolução do Porto é uma cidade lá de Portugal. Ela é o que é em si? Os portugueses, a Assembleia Portuguesa, estava descontente com o Dom João VI porque estava no Brasil há tanto tempo. Né? Já não existia Napoleão desde 1815. Dom João VI já era rei desde 1816 e o rei, agora rei português, estava na sua colônia. Né? Apesar que já não era colônia, né? Em 1815 o Brasil é levado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Mas não havia movimento para ele vir para a Europa, aí eles vão cobrar o retorno ou a coroa. Né? Então eles tinham que vir para o Portugal, assinar uma Constituição, ele não teria mais os poderes que ele tinha e vai ter que, né, retornar com toda a família para Portugal. Só que ele deixa aqui o seu primogênito, né, o Dom Pedro I, que não é qualquer um, é o futuro rei de Portugal, para evitar, né, o esfacelamento do território brasileiro. Ele entendia que era importante Dom Pedro I permanecer para isso e até também para que não houvesse nenhuma mudança da ordem do Brasil, que já era Reino Unido naquele período. Ou seja, o Brasil voltar a ser colônia não fazia parte do interesse de ninguém. Bom, a Assembleia Portuguesa não gostou de saber que o herdeiro estava aqui no Brasil, permaneceu e começou a pressionar para que ele voltasse. Né? E aí, após muita pressão, ele consegue apoio dos políticos brasileiros, principalmente, né, da elite brasileira, e chega a decisão de que iria ficar. É o chamado Dia do Fico, 9 de janeiro de 22. Inclusive, ele faz um pronunciamento quanto a isso, um
pronunciamento quanto a isso aí. Ou seja, permaneça no Brasil, né, já que é a vontade dos brasileiros que permaneça. E aí ele, como príncipe regente, né, que era a situação dele no Brasil, ele não era imperador ainda, ele assina uma série de leis que cada vez mais vão afastando o Brasil de Portugal. Isso que é importante no dia do fico, é importante um decreto que torna as tropas portuguesas inimigas, ou seja, ele está realmente cada vez mais afastando o Brasil de Portugal. Isso vai irritar a Assembleia Portuguesa, que manda uma carta, né, em final de 1822, né, um pouco antes de 7 de setembro, dizendo que todos os atos dele estavam anulados e que ele deveria voltar para Portugal o quanto antes. Quem recebe a carta é Bonifácio Leopoldina, né, o amigo dele, conselheiro, e a esposa, que fazem suas próprias cartas informando o que Portugal queria fazer e que ele deveria proclamar a independência para se separar de vez de Portugal. Isso aí vai ser feito. E aí acontece o chamado 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Bom, ele vai permanecer como imperador aqui, vai passar por uma série de dificuldades, né? Vai ter a Guerra Cisplatina e aí a gente entra no período regencial. Ele ainda era o regente, era o herdeiro do trono português. E quando acontece lá a usurpação do trono português da sua filha, já que ele renunciou ao trono português e a filha não tinha idade, não podia assumir. Ele volta para o Brasil, mas tem que voltar para Portugal, porque o irmão dele, Dom Miguel, ele usurpa o trono da sobrinha, filha de Dom Pedro I, para assumir o cargo de rei. E aí, Dom Pedro I, ele renuncia também em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, então vai ter que ter uma regência, que é o que está previsto na Constituição de 24. Ou seja, alguém tem que assumir o trono brasileiro. Então, nessa época, não tinha um poder central, né? Isso vai levar cada vez mais disputas localizadas em cada província, porque faltava um poder central, um rei. Vão ser colocados os regentes, mas eles não vão ter força necessária para manter a paz no país. As províncias queriam autonomia cada vez mais, tinham interesses econômicos por trás de tudo isso. Vão começar a questionar o poder central. E no final, a abdicação não vai, Dom Pedro I não vai reduzir as insatisfações, né? Por isso que você vai ter que ter um período regencial para suportar toda essa situação. Dentro do período regencial, a gente vai ter a criação da Guarda Nacional, né? Uma força militar organizada para substituir o exército na função principalmente da segurança interna. O exército era um exército muito fraco, formado de negros, mulatos, somente pobres, sem qualificação militar e socialmente pouco considerados. Então vai se criar uma guarda em 1831 com a finalidade de dar o suporte da segurança interna e externa, né, para a defesa e segurança pública e para atuar também em situação de guerra quando fosse necessário, e vai ser necessário na Guerra do Paraguai. Dentro das características da Guarda Nacional, você vai ter ali pessoas que tivessem um mínimo de recurso salarial para votar e seriam aptas, elegíveis para a Guarda Nacional. Não era um trabalho pago pelo poder central, né? Na verdade, quem armava, quem equipava o pessoal era aquele mais antigo da região, aquele coronel, né? Que ganhava o posto de coronel. Tá? Então isso em si que era a Guarda Nacional. Era mais uma coisa de status, né? Ninguém recebia salário por isso. Ela foi criada, então, dentro de cada província, né, em municípios que recustavam seus homens. Então, cada município poderia ter ali de uma companhia, um batalhão, né, dentro dos modos do exército da época. Então, como eu falei, não recebiam salários, eram obrigados a providenciar o próprio uniforme, equipamentos, armas, né, tudo contribuições que também teriam que ser feitas ao governo em dinheiro. Essas pessoas eleitoras, né, não recebiam salário, mas era uma maneira também de garantir a força armada local sob controle das elites, né? Eles ganhavam também a isenção de servir ao exército, né?
e na verdade quem pagava tudo era aqueles mais ricos, né? Os coronéis, tenentes-coronéis que formavam a Guarda Nacional. Mais um estudo para essa aula, explica o contexto e as razões que levaram a família real a transferir a coroa portuguesa para o Brasil, explica o que era o exclusivo colonial e a sua relação com a abertura dos portos em 1808, explica o contexto e o que foi a importância do Tiro Fico para a independência do Brasil. E, por fim, explica qual foi a Guarda Nacional, as suas razões de criação e objetivos. Última aula, quarta aula, Revolução Farroupilha, Revolta Malês, Guerra da Tríplice Aliança e o processo de abolição e queda da Cisplatina. Guerra da Monarquia, desculpa. Processo de abolição e queda da monarquia. Primeiro, a Revolução Farroupilha, né? Chamada Guerra dos Farrapos, é uma revolta importantíssima no Rio Grande do Sul, até hoje é comemorada, né? Que vai dar origem a um movimento separatista, a República Rio-Grandense. Por que ela aconteceu? Ela vai durar de 1875 a 1845, ou seja, o Dom Pedro II vai assumir e ela está em curso ainda. Primeiro, a descentralização política promovida por Ato Adicional 34 vai fazer com que haja uma grande autonomia das províncias, e essa autonomia vai gerar disputas locais. Por cada disputas locais, eles não vão mais considerar o poder central, o governo imperial, o governo regencial. Por isso que vai ser um dos motivos da Revolução Farroupilha. Então havia desavenças com o governo central também, porque indicava o presidente da província, né? Eles não queriam um presidente da província conservador, já que basicamente eram liberais que dominavam a Assembleia Gaúcha. E outra causa era a perda econômica, né? Você vai ter uma grande perda. Os líderes, né, antes de mais nada, os líderes da Revolução Farroupilha não são pessoas pobres. Eles eram os estancieiros, os fazendeiros, os gaúchos, né, que tinham gado e que viviam muito do charque e da venda do gado. E eles sentiam uma concorrência muito grande do charque argentino e uruguaio. Eles queriam que aumentasse esse charque, o valor da importação, e diminuísse os impostos do gado que eles também compravam dos argentinos e uruguaios. E o governo imperial não vai fazer isso, o governo gerencial também não vai fazer, e aí você tem aí a deflagração do movimento, já que eles estavam satisfeitos tanto do aspecto econômico quanto do aspecto político. Ali era a gravura do Bento Gonçalves. Ele queria, do início, o aumento das suas reivindicações, ou seja, aumentar a taxa de importação do charque e redução na compra do gado importado. Só que o governo não vai estar nem aí, vai dar uma resposta atravessada, e eles resolvem então radicalizar e iniciar um movimento armado de independência. E no dia 20 de setembro de 1885, Porto Alegre é conquistado e no ano seguinte inicia a República Rio-Grandense. Já em relação aos malês, o que é importante? Né? Por que ela aconteceu? É uma revolta totalmente diferente, ela vai ser uma revolta muito curta, praticamente vai durar um dia, mas ela é interessante porque ela é uma revolta de africanos escravizados, né? Que tem, por exemplo, uma diferença muito grande na religião. Eles eram muçulmanos, boa parte deles vem naquela região onde hoje é a Nigéria, e eles vão iniciar um movimento, né, de escravizados, mas também um movimento religioso, né? Então, por volta de 600 vão participar dessa tentativa de separação, né? Eles queriam criar mais uma vez uma república na Bahia, né? E essa revolta, né, contra a escravidão é que vai gerar realmente todo o movimento contra a opressão, a violência que esses escravizados sofriam, que sofriam inclusive dos próprios escravizados brasileiros, que eram católicos, que já estavam mais integrados à sociedade. Então, para eles eram oprimidos por essa maioria católica, seja que ela fosse livre ou escravizada, né? Então, eles viam muito racismo na sociedade da Bahia. Queriam tomar o controle da cidade de Salvador, abolir a escravidão, combater o catolicismo e reprimir a população da cidade, sobretudo a população branca. Então foi um movimento que acabou gerando ali
um grande medo, né, das lideranças, porque viam muito daquele movimento do haitianismo, né, que no Haiti foram massacrados todos os brancos. Ela acontece somente na noite do dia 25 de janeiro, de manhã já não havia muitos focos, e essa tentativa não dá certo, a própria força militar vai conseguir sufocar o movimento. Punições severas vão acontecer, pena de morte, né? E a repressão vai continuar no seguinte, eles vão continuar ali aquela chamada caça, né, às bruxas, e vão pegar muita gente ainda, que vai acabar sendo degradado ou morto, né, pela situação. Falamos da Farroupilha e Malês, agora a Guerra Tríplice Aliança, né, uma guerra, a maior guerra que o Brasil participou, né, como nação livre. Não foi a FEB, tá, gente? Foi a Tríplice Aliança, 50 mil mortos. E esse movimento aconteceu, essa guerra de 64 a 1870, né? É uma guerra entre Brasil, Argentina e Uruguai de um lado e o Paraguai do outro. Quais foram as guerras, as causas dessa guerra? Primeiro, Solano Lopes, que era o ditador paraguaio, vai aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que estava com vários brasileiros, inclusive o novo presidente de Mato Grosso, com a justificativa de que ela levava armas. O Brasil e o Paraguai vão romper relações e logo depois o Paraguai invade o Brasil por Mato Grosso, para pegar uma parte lá do Mato Grosso, né, o Forte Coimbra, e também para dominar a Bacia Platina de navegação pelo Rio da Prata, né, Paraná, etc. O Brasil, para reagir a isso, inicia a guerra para restabelecer a livre navegação pela Bacia Platina, né, e evitar o desequilíbrio de paz, né, já que era uma região basicamente pacificada e você tinha um ditador ali causando entreveros com todos os países, né, até os países maiores. Então ele vai invadir o Brasil, vai invadir parte da Argentina, vai de novo lá no Rio Grande do Sul e vai tentar invadir o Uruguai. Então, era isso que eu quero de vocês na guerra, né, da Tríplice Aliança. O último assunto, a abolição da escravidão e a queda da monarquia. O que era o abolicionismo, gente? Era um movimento político-social. Era um movimento que não vai pegar em armas, ele quer apenas a abolição, abolir a escravatura, e isso vão fazer de uma forma que a população vai acabar se influenciando com os males da escravidão. Era um movimento que seguia os ideais iluministas, os Estados Unidos tinham acabado de fazer a sua libertação, a abolição, né, por meio da Guerra de Seção, né, e o processo lá foi mais violento. O nosso foi um movimento pacífico de conscientização, tá? E já havia pessoas que apoiavam a abolição, inclusive apoiavam os escravizados em fuga, né, para realmente prejudicar a escravidão no Brasil e favorecer o movimento abolicionista. A escravidão vai acabar de maneira gradual. Então, primeiro você vai ter a Lei Bill-Avery, que é uma lei inglesa que autoriza prender os navios que estivessem fazendo tráfico. Logo após, 3 anos depois, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1150, que vai determinar o fim de tráfico de escravos para o Brasil, vindos da África. Os escravizados que estavam no Brasil já continuaram escravizados, mas você não tinha mais ninguém novo chegando. Vai haver até uma circulação de escravizados dentro das províncias, né? A Lei do Ventre Livre, de 1871, né, que previa a libertação das crianças, né, a partir de 8 anos de idade. Então, até os 8 anos ficava com a mãe. Só que ela era liberada quando? Quando o senhor, né, recebesse 600 mil réis de indenização e liberasse essas crianças. Só que essa lei vai ser inútil. A maioria dos senhores ficava com a criança até os 21 anos de idade, que era autorizado, né, ou pegava os 600 mil réis de indenização. Mas vejam só, o preço médio dos escravizados era muito maior que 600 mil réis, né? Chegar na cara de um conto 316 mil réis. Tá? Então isso é um valor muito alto, então para eles valia a pena permanecer com os escravizados até 21 anos de idade.
A lei sexagenária, outra lei também que não foi efetiva, ela dizia que os idosos com mais de 60 anos estariam libertos. Primeiro, pouca gente chegava aos 60 anos, né? Muito pouca gente. E segundo, a pessoa completar 60 anos e ele podia ficar com essa pessoa mais 3 anos a título de indenização. No final, a pessoa saía com 63 anos, né? Se estivesse vivo, tudo bem, mas se não, ia fazer o que lá fora? Não tinha emprego. Houve sempre movimentos de resistência à escravidão, os quilombos que vocês já estudaram estão aí para provar, né? Então, cada vez mais você tinha reação dentro do próprio sistema para acabar com a escravidão. Essas leis não foram suficientes, as campanhas contra a escravidão vão começar, né? O Império ele ficava meio atordoado com tudo isso, apenas observando, não teve força para determinar o fim da escravidão, nem teve forças para colocar pressão para ela continuar, que claro, não deveria acontecer. Mas o Império ficou simplesmente deixou a coisa acontecer. Os militares eram contra a escravidão, até porque lutaram com vários escravizados na Guerra da Tríplice Aliança e não queriam também capturar os fugitivos, que foi uma ordem dada pelo presidente. E como é que ela vai ser abolida, né? Você já tem um processo longo de abolição contra as leis que, mesmo que não sejam totalmente efetivas, elas ocorriam, né? Aconteciam, eram implantadas. Até que Princesa Isabel, que estava como princesa regente, no dia 13 de maio de 88, após um acordo feito com os políticos locais, ela vai libertar e acabar com a escravidão. O Brasil vai ser o último país da América a abolir a escravidão. Só que o Império vai perder o apoio das elites escravocratas, né, que dependiam da mão de obra escrava. A Lei Áurea não vai prever indenização, ela simplesmente vai libertar e acabou. E as elites queriam indenização ao menos e não vão ter nada. Isso vai revoltar porque eles vão ter que, de uma hora para outra, procurar imigrantes ou até contratar os ex-escravizados para trabalhar nas suas fazendas, que dependiam de mão de obra. Né? O café, principalmente o café, a gente levava muita mão de obra necessária para trabalhar nas plantações de café. Por outro lado, os escravizados vão passar muito tempo até serem reinseridos na sociedade, né? Não tinham dinheiro, não tinham qualificação. A lei de terras proibiu a ocupação das terras, né? A não ser que fosse por compra. E aí muitos deles voltaram a trabalhar para os mesmos proprietários que eram os seus senhores, mas muitas vezes salários muito baixos. Mas era o que tinha, né? Senão eles teriam como sobreviver. E muitos deles aí não vão conseguir empregos especializados na cidade porque não tinham capacitação técnica para isso, né? Não era especializado, diferente do europeu que vai chegar aqui, muitos deles bem qualificados em muitas funções. Essa foto registra bem isso aí, né? Você vê o soldado voltando para o Paraguai cheio de medalhas e vendo que a escravidão continuava do mesmo jeito. Outra questão, você vai ter vários cafeicultores se convertendo ao republicanismo, né? Vão ser convencidos, vão se converter, e o próprio movimento republicano vai cada vez mais crescer e vai arrastar bastante dessas dissidências, né, contrárias à monarquia. E aí, por meio de um golpe militar, no dia 15 de novembro de 89, Machado Deodoro Fonseca vai depor o imperador Dom Pedro II e vai instalar a república. Lembrar que tiveram outras duas questões, além da questão da abolição, questão militar e questão religiosa. Mas para a prova, primeiro chamada, vamos nos ater à questão da abolição. Tá bom? E aí, ela também vai ser muito importante para essa queda da monarquia. Mas o estudo dirigido não deixa de fazer contexto e causas das consequências para o Brasil participar da Guerra da Tríplice Aliança, as principais leis contribuíram para o fim da escravidão, o que foi a questão abolicionista e por que a abolição contribuiu para a queda da monarquia. Não deixe de fazer, gente, é importante, tá bom? E
ainda falando sobre as revoluções, Farroupilha, quais as causas da deflagração, e Malheiros, os motivos religiosos e sociais que levaram à sua ocorrência. Gente, era isso, né? Eu espero que tenha ficado claro. Estou à disposição para tirar dúvidas. Façam o estudo dirigido, é importante. Vejam a flor com calma. Treinem o estudo dirigido. Escrevam. Não adianta tentar decorar. Tá? A prova ela vai ter 2 horas de duração. Todos têm condições de fazer uma boa prova e passar. Tá bom? E eu estou pronto aqui para tirar dúvidas de cada um de vocês. Tá certo, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa prova, né? E esperamos que todos tenham um bom resultado.